Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama. Como eu, ninguém te ama como eu, ninguém
Muito bom dia a todos, todos são muito bem-vindos, aqueles que já estão conosco neste momento na nossa sala de cultos, cada um no seu lar, participando desse nosso culto ao vivo. Esta é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Sou o pastor Jonas Flor, tenho a alegria de estar com vocês todos os domingos. A nossa saudação muito especial e cordial aos nossos irmãos, membros da nossa congregação que conosco estão reunidos. Saudação também aos irmãos de nossas missões, especialmente São Gonçalo e Miguel Pereira, que também nos acompanham dominicalmente. Saudação a irmãos de outras congregações do nosso distrito e também amigos e irmãos do Brasil e também até no exterior que acompanham ao vivo o nosso culto ou depois de modo gravado. Que Deus Espírito Santo abençoe ricamente este culto que nós rendemos a Deus. Nós vamos refletir neste culto, fazer aquela pergunta que muitas vezes fazemos para nós mesmos ou para outras pessoas: onde encontrar a felicidade? A nossa meditação nesse culto estará baseada no Salmo 1, que nos vai trazer respostas e apontar caminhos também nesse sentido. No culto de hoje, nós também vamos estar de forma especial lembrando e celebrando os 117 anos do Seminário Concórdia de São Leopoldo, que foi fundado no dia 27 de outubro de 1903. Para isso, o seminário proporcionou a edição de vários hinos que serão apresentados ou que nós vamos acompanhar no nosso culto. O professor Raul Blum, que é o professor de música e também é um grande expoente da música da nossa igreja no Brasil, vai estar liderando, regendo o coral do seminário ou grupos de alunos e professores que estarão cantando hinos do Inário Luterano. Então será uma alegria também nós termos a companhia dos nossos irmãos do seminário conosco neste culto, e queremos dar graças a Deus por isso. Que Deus então esteja conosco e fiquem também acompanhando com atenção, alegria, com fé e devoção este nosso culto. Vamos iniciar então ouvindo o primeiro hino cantado por professores e alunos do seminário. É o hino número 170 do Inário Luterano, Ó Vinde Agora. Vamos ouvir.
Nós vamos agora fazer então a invocação a Deus. Ao Deus triuno seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações, na certeza de que em Jesus, o seu Filho amado, que morreu na cruz por nós, nós temos perdão dos pecados, alívio e nova vida. Nós vamos fazer a confissão de forma cantada com o hino Te Confesso, ó Deus. Convido todos vocês a acompanharem esse momento. Te confesso, ó Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição peço teu perdão, venho em ti me consolar, só tu podes libertar. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Meus irmãos, a palavra de Deus promete que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, se as palavras deste hino, que agora nós cantamos, é a expressão sincera do arrependimento de cada um de vocês, e se é a expressão também de fé e confiança no perdão que temos em Jesus Cristo, e se também demonstra o desejo de cada um viver uma nova vida com a ajuda de Deus Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, anuncio para cada um de vocês a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós então louvamos a Deus e sempre o fazemos também com a leitura do Salmo responsivo. As leituras que nós vamos agora ouvir ou recitar, tanto do Salmo como também depois do Antigo Testamento e do Evangelho, são as leituras próprias do domingo de hoje. O domingo de hoje é o 21º domingo após Pentecostes. E nós então queremos fazer agora a leitura responsiva. Vocês vão ter na tela o texto lido pelo pastor e também o texto que vocês podem acompanhar como congregação. Nós vamos então ler o Salmo 1 e no final nós cantamos o Glória.
Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, damos-te graças e louvor por estarmos mais uma vez na Tua presença, trazendo a Ti os nossos sacrifícios de louvor, a nossa gratidão por todas as Tuas bênçãos e misericórdias, e chegando a Ti também pedindo o derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, para que pelo ouvir da Tua palavra nós sejamos orientados, fortalecidos na fé, consolados e encorajados a vivermos em comunhão contigo todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, neste culto, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora mais uma música do coral do seminário, talvez seja um hino desconhecido para nós. É o hino número 332 do Inário Luterano. Mas esta é uma forma de nós também conhecermos alguns hinos que não são cantados normalmente em nossos cultos. O hino que será cantado agora tem como título Os Teus Servos Reunidos. Vamos ouvir. Teu
Bom dia a todos. Eu quero convidá-los agora a continuarmos lendo os textos referentes a esse fim de semana, iniciando pelo texto do Antigo Testamento, que está registrado em Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2, e depois saltamos para o versículo 15 até o 18. E assim eu convido agora, convido a todos vocês a ouvirmos a leitura feita pelo Ricardo Krause. Por favor, acompanhe. Leitura bíblica de Levítico, capítulo 19, versículos 1 e 2 e 15 a 18. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: Sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando julgar alguma causa, não seja injusto, não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Até aqui a leitura. Obrigado, Ricardo. Agora eu convido imediatamente nós lermos o Evangelho do dia. Evangelho conforme Mateus, capítulo 22, versículos 34 até o versículo 40. Por favor, acompanhe. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta é a leitura do Evangelho do dia. Quero convidar a todos a confessarmos juntos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Por favor, me acompanhe. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, quero convidá-los a ouvirmos agora o próximo hino, do nome A Bíblia, cantado pelo grupo Alicerce. Nosso querido estagiário também participa, ex-estagiário Lucas, participa cantando atualmente. É o hino do Todos os Povos o Louvam, número 2, A Bíblia. Por favor, vamos cantar e ouvir. Eu onde estava, desiludido a procurar a verdade que é verdade, mas hoje eu sou feliz porque eu encontrei a palavra que é verdade. Lá encontrei palavras puras sem igual. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz.
os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. E amanhã virá com glória e poder para levar você e eu. Nas Escrituras, Deus se mostrou consolador, na Santa Bíblia se revelou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra que me conduz. Saudades desta música, com certeza alguns de vocês, jovens mais sêniores, se lembram da década de 70 e 80 em que nós cantávamos muito a Bíblia. Nós vamos começar esta reflexão fazendo uma oração. Bondoso Deus e Pai, damos-te graças e louvor por este momento de culto e também por este momento em que podemos ouvir a Tua Santa Palavra. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações, abre-nos mente e coração para aceitarmos com fé aquilo que Tu tens a dizer. Em nome de Jesus, amém. Prezados irmãos em Cristo Jesus, pergunta inicial: onde podemos encontrar a felicidade? Talvez alguém poderia dizer assim: essa é uma pergunta de R$1 milhão para quem der a resposta. Pode ser verdade, é uma pergunta difícil e muitas vezes uma resposta muito complicada. Quando nós perguntamos sobre onde encontrar a felicidade ou como ser feliz, é claro que a gente logo começa a pensar nos nossos relacionamentos, pensar no nosso casamento, ou na situação financeira, ou na vida profissional, ou pensar nos objetivos cumpridos ou nos objetivos frustrados, ou até pensar também em todas as dificuldades que nós estamos enfrentando nesse tempo de pandemia. E então, vamos perguntar: onde encontrar a felicidade? Para os filósofos, a felicidade é exercer a virtude. Para o mundo, felicidade é satisfazer os prazeres ou os desejos naturais, os desejos humanos. Ou também para o mundo, felicidade pode significar ter sempre saúde e ter muito dinheiro no bolso. O Salmo 1 nos ajuda nessa reflexão. Lutero gostava muito do livro dos Salmos. Ele dizia que o livro dos Salmos é uma Bíblia em miniatura. E Lutero também afirmava que o Salmo 1 é o portal de entrada para a comunhão com Deus. O Salmo 1 fala do bem-aventurado, ou da pessoa que é bem-aventurada. E numa tradução mais livre, bem-aventurado significa feliz. Mas não é uma simples felicidade, um conceito de felicidade ou de ser feliz que as pessoas costumam ter. Uma felicidade que muitas vezes está baseada primeiramente nas circunstâncias da sua vida. Quando a Bíblia utiliza a expressão bem-aventurado, e essa é a tradução de Almeida que nós temos, tem a ver com a felicidade que Deus nos dá. Bem-aventurado é aquele em cuja vida Deus age. Bem-aventurado é aquele que tem uma estreita comunhão com Deus. E então o Salmo 1,
ele vai desenvolver um pouquinho esses pensamentos. E aí então nós podemos dividir esses 6 versículos do Salmo em 2 partes. Nós temos aqui um duplo caminho apontado pelo Salmo. E vamos ver na tela aqui, então, exatamente esses 2 caminhos. Tá? O primeiro deles, o Salmo vai indicar como é que nós deixamos de ter comunhão com Deus e perdemos a felicidade. E o Salmo também vai mostrar como nós vivemos em comunhão com Deus e a felicidade é alimentada. Então a nossa reflexão vai estar baseada exatamente em analisar esses 2 pontos. A primeira pergunta que nós colocamos é essa: como é que uma pessoa, ou como nós, deixamos de ter comunhão com Deus e perdemos a felicidade? O salmista aponta aqui um processo. Ele aponta aqui um caminho. O salmista afirma aqui que o afastamento, a separação da pessoa da comunhão com Deus, ela é gradual. E eu queria chamar a atenção para vocês disso. Então, primeiro motivo, a pergunta assim: como nós deixamos de ter comunhão com Deus? Então, primeiro, aceitando os conselhos do mundo. É exatamente isso que diz o Salmo: aquele que anda no conselho dos ímpios. O que seria isso? O conselho dos ímpios são exatamente aquelas sugestões que muitas vezes nós recebemos de um amigo, ou aquelas sugestões consideradas inofensivas que nós lemos num artigo de uma revista ou de um jornal, ou aquelas sugestões que muitas vezes eu recebo de um colega na escola ou na universidade. É quando alguém mais ou menos me diz assim, diante de um problema que eu estou enfrentando: não, mas não é bem assim, ou não leve isso tão a sério, ou quando vem aquela sugestão dizendo: por que você não tenta dessa maneira? Há outras possibilidades para você. E muitas vezes essas sugestões, elas estão em desacordo com a vontade de Deus. São aquelas sugestões das pessoas que dizem assim: mas você ainda ouve e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não acredita nisso ou naquilo? Então, quando dúvidas são colocadas na nossa mente. Então, a primeira maneira no processo em que muitas pessoas caminham de separação e de afastamento da comunhão com Deus é quando elas simplesmente ouvem e aceitam os conselhos do mundo, o conselho dos ímpios. Depois, então, esse processo vai para um segundo passo, que vocês podem ver na tela. Se deixa de ter a comunhão com Deus, não só aceitando os conselhos do mundo, mas também passando a participar dos seus costumes. O Salmo diz assim: aquele que se detém no caminho dos pecadores. O que significa deter-se no caminho dos pecadores? Significa permitir que aquelas sugestões, aqueles conselhos do primeiro ponto, que esses conselhos, essas sugestões se tornem princípios. Princípios errados, mas que se tornem princípios, maus princípios. E muitas vezes esses maus princípios se tornam então padrão de conduta e se tornam também o padrão para a tomada de decisões. Nós temos que tomar decisões todos os dias. Quais são os princípios, os padrões, a medida para a nossa tomada de decisão? Se nós aceitamos os conselhos do mundo, que se tornam princípios, se tornam padrões também para a nossa conduta e para a nossa tomada de decisões. E então, a consequência de tudo isso é que nós acabamos participando desses costumes, dos costumes ou dos caminhos dos pecadores, como diz o salmista.
E então, na continuação desse processo de afastamento de Deus, nós temos então um terceiro passo, que é: eu me separo, eu me afasto da comunhão com Deus, adotando uma atitude de rejeição. Porque exatamente esse é o processo. Aquele que aceita o conselho do mundo dos ímpios e aquele que passa a adotar os costumes do mundo como princípios, como padrão de conduta, vai ser levado imediatamente a uma atitude de rejeição. É o que o salmista diz em sentar-se na roda dos escarnecedores. Sentar-se na roda dos escarnecedores, meus irmãos, significa rejeitar a Deus, rejeitar a sua palavra, porque os escarnecedores são pessoas que têm prazer em zombar e ridicularizar de Deus, da fé cristã e dos seus ensinamentos. Como vocês veem, eu disse que esse processo de afastamento da comunhão com Deus muitas vezes é gradual, é um processo, e ele acontece muitas vezes inconscientemente. A pessoa, quando se dá conta, de repente já está longe de Deus. E aí eu faço a pergunta: onde fica a felicidade dessas pessoas? A felicidade dessas pessoas que se afastam da comunhão com Deus, ela passa a depender inteiramente das circunstâncias da sua vida, passa a depender das realizações, e então as frustrações são fatores, ou é um fator de infelicidade, e a felicidade passa a depender daquilo que eu tenho ou daquilo que eu possuo. Porque a fonte já está longe, a fonte eu abandonei. Mas, meus irmãos, a consequência do afastamento de Deus é bem mais trágico do que simplesmente perder a felicidade. Longe de Deus, nós nos tornamos palha, é exatamente o que diz o Salmo. E palha não tem raiz, a palha, ela não é útil. A palha, ela é lançada ao vento. São as pessoas infelizes que desprezaram as bênçãos do perdão e da comunhão com Deus, e como diz o Salmo 1, não prevalecerão no juízo. Como encontrar a felicidade? O Salmo diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas, e aí nós vamos então para a pergunta seguinte, então, como é que nós vivemos em comunhão com Deus? Como é que a felicidade é alimentada? Então vejam só o que diz o versículo 2 do nosso Salmo. Bem-aventurado, feliz, é aquele cujo prazer, ou seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus irmãos, a comunhão com Deus, ela se dá pela palavra. Quando o salmista aqui se refere à lei, lei aqui, nesse contexto, tem o significado de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus que, como lei, mostra os nossos erros e as nossas imperfeições, e a palavra de Deus que anuncia graça e perdão, a palavra de Deus que nos instrui no caminho da caminhada com Deus. Vocês vejam que também há uma palavrinha muito especial: o seu prazer está nesta palavra. Prazer significa que ter a palavra não é uma carga, não é uma obrigação, ou não é um catálogo de proibições que eu tenho na minha frente. Prazer significa que não é perda de tempo eu ter a palavra na minha frente. Prazer é eu meditar nessa palavra. Meditar significa ler, estudar, aceitar, refletir, interiorizar. Perceberam o caminho para a felicidade?
é estar em comunhão com Deus, o Deus que nós encontramos na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E esta felicidade da comunhão com Deus, ela agora vai se espalhar também. Então o salmista continua, e nós lemos então no versículo 3, de como viver a comunhão com Deus e a felicidade ser alimentada. O versículo 3 diz assim: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Vejam só, o bem-aventurado, aquele que está em íntima comunhão com Deus, é comparado a uma árvore. A árvore é um organismo vivo. A árvore, para permanecer frondosa, ela precisa de água, e ela absorve a água. Então exatamente está escrito aqui no Salmo, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. A água que nós encontramos em Jesus, que é a água da vida, a água que nós encontramos na fonte da vida, que é o nosso Deus Criador. E aí então surge todo o tipo de fruto. Fruto é uma característica de uma vida saudável. Fruto é o sinal do poder vitalizante do Espírito Santo através da palavra nas nossas vidas. Quando nós pensamos em fruto, nós podemos também lembrar que os psicoterapeutas afirmam que faz parte da felicidade da pessoa ela ser útil, ela realizar-se na sua vida. Foi mais ou menos o que Lutero disse. Lutero disse que o fruto da comunhão com Deus se dá no exercício das nossas funções, nas ordens em que Deus nos colocou. Então o fruto da nossa comunhão com Deus aparece na nossa vida no lar, no nosso ambiente de trabalho, acontece na nossa participação à igreja e também na nossa atitude como cidadãos na sociedade em que nós vivemos. Frutos aparecem, e o salmista diz que o bem-aventurado, tudo aquilo que o bem-aventurado faz, prospera e será bem-sucedido. E aí a gente pergunta, espera um pouquinho, mas tudo que nós fazemos será bem-sucedido? E como é que nós ficamos diante do fracasso, diante das adversidades, diante das lutas que muitas vezes parece que não vamos conseguir suplantar? Mesmo aí está o fruto, porque nós sabemos, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o bem-aventurado será bem-sucedido mesmo em meio ao fogo de aflições e até de fracassos, porque ele é árvore enraizada e frutífera, ele é feliz e bem-aventurado. Meus irmãos, nós podemos talvez não estar completamente felizes no nosso lar, ou não estar completamente felizes com o nosso trabalho, ou não estarmos completamente felizes por causa da nossa saúde, que é frágil, ou por causa das dificuldades financeiras que temos enfrentado. Nós somos constantemente atropelados por todos os tipos de descaminhos, porque o que não falta na nossa frente são os conselhos do mundo, a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores. Mas, meus irmãos, na palavra nós encontramos refúgio. Na fé que é alimentada pela palavra, nós temos comunhão com Deus. Nós temos uma vida estável, apesar de todas as contrariedades da vida. Pela fé em Cristo, com a palavra, nós temos o caminho da felicidade. E por isso eu concluo dizendo, é muito bom nós estarmos plantados junto à corrente de águas,
porque lá a vida pode desabrochar mesmo em meio às tempestades, porque, como diz o último versículo do Salmo, o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o nosso caminho, e o Senhor quer fazer-nos e tornar-nos felizes todos os dias, na sua comunhão e tendo prazer em ouvir a sua palavra. Que Deus nos conceda. Amém. Nós vamos agora ouvir mais um hino do coral, dos professores, dos alunos do seminário. Senhor, tu foste habitação. Senhor, tu foste habitação. Muito bom nós podermos ouvir as músicas do nosso inário, cantadas pelos nossos professores e pelos alunos do seminário. Antes de nós falarmos trazermos algumas informações sobre o seminário, eu primeiro queria incluir aqui os pedidos que nós vamos agora colocar diante de Deus em nossa oração. Lembrando os aniversariantes, na próxima quarta-feira, dia 28, nós temos o aniversário da Tatiane Alves, nossa jovem aqui da congregação, e também queremos lembrar o aniversário da sobrinha do Charles, o nosso estagiário, a Luana Litzkoff, que está de aniversário hoje. Então nós também queremos parabenizá-la, assim como a Tatiane, e agradecer a Deus. Queremos lembrar também
pessoas enfermas, e vocês fizeram agora os seus pedidos também aí no Facebook. Então a Marli Lehmann pede oração pelo seu sobrinho Rafael, aliás é um aniversariante, tá? Então o Rafael, sobrinho da Marli, que está fazendo hoje aniversário, incluído então na lista dos aniversariantes. Nós também queremos orar pelas pessoas que perderam de ontem para hoje entes queridos. Faleceu a senhora Iris. Ela é mãe de uma amiga da Carla Camargo, que está hoje aqui nos ajudando na música. Oramos pela dona Iris na última quinta-feira, no nosso devocional, e foi da vontade de Deus também que ela descansasse, e oramos então por todos os familiares. Também faleceu esta madrugada em Teófilo Otoni, Minas Gerais, a senhora Luísa Marques, que é tia da Lilian, da Denise, da Cristiane e da Lori Flor, que são minhas primas. A dona Luísa Marques é irmã também de uma irmã nossa de Copacabana, que foi também durante muitos anos congregada aqui da Celpaz. Então, um abraço para as minhas primas e para todos os familiares também da senhora Luísa Marques, que descansa no Senhor. Vamos ver aqui mais um pedido. Nós também queremos lembrar, nós muitas vezes não citamos todos os dias dos profissionais, mas lembrar que hoje, dia 25 de outubro, é dia do dentista. E nós temos na nossa congregação a Ingrid, que é dentista. Então o nosso abraço, parabéns a Ingrid, e também lembramos em oração também todos os profissionais que trabalham nessa área médica. E por último, nós queremos também então incluir em nossa oração o seminário. O Seminário Concórdia, que no próximo dia 27 de junho, vocês veem na tela aí uma foto tirada do prédio principal do nosso Seminário Concórdia. É um grande campus que temos em São Leopoldo, não aparece todo o campus nessa foto, mas apenas lembrar que o seminário foi fundado no dia 27 de outubro de 1903, na localidade de Bom Jesus, município de São Lourenço do Sul. 4 anos depois de um tempo em que ele não funcionou, em 1907, o seminário então reabriu em Porto Alegre. E só em 1908, 5 anos depois da sua fundação, ele passou a ter o nome de Seminário Concórdia. Depois, durante muitos anos, a partir de 1921, até 1984, o seminário funcionou no bairro de Monte Serrat, em Porto Alegre, onde hoje nós temos o centro administrativo da IELB. E desde 1984, ele passou então a ter sua sede em São Leopoldo, nessa foto que vocês têm aí. Nós louvamos a Deus porque o seminário, ao longo desses anos, formou centenas e centenas de pastores. Eu tive a alegria de estudar no Seminário Concórdia, me formei no ano de 1982. A nossa congregação tem tido o privilégio de ter os estagiários. No ano passado tivemos o Lucas Nunes conosco, esse ano nós temos o Charles Kutz, que tem sido uma bênção para a nossa congregação e para a nossa missão de São Gonçalo. E por isso nós oramos por todos os alunos, pelos professores, para que Deus continue derramando ricas bênçãos sobre esse nosso educandário. Vamos então falar com Deus em oração. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças e louvor por sermos bem-aventurados. Muito obrigado porque Tu nos chamaste para sermos Teus filhos, para pertencermos à família da fé e por recebermos toda a sorte de bênçãos espirituais. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Faze, Senhor, com que diariamente nós tenhamos prazer na Tua palavra e em meditar dia e noite nos Teus ensinamentos e na Tua vontade.
Afasta-nos, Senhor, dos conselhos do mundo, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores que nos afastam da Tua comunhão com Deus. É muito bom nós vivermos em comunhão contigo. Mantém-nos nesta comunhão, na fé em Jesus Cristo, para que muitos frutos também possam transparecer em favor do próximo, em favor daqueles que convivem conosco. Continua assim a abençoar a nossa congregação, na sua tarefa de anunciar Cristo para todas as pessoas, abençoando-nos especialmente nesse tempo em que são realizadas as atividades online, como esse culto, como devocionais e outras atividades, mas também abençoando a nossa congregação nos seus cultos presenciais, dos quais já muitos de nossos irmãos têm participado. Continua a abençoar toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e incluímos aí o nosso Seminário Concórdia, que completa 117 anos na próxima terça-feira. Continua a abençoar, Senhor, professores capacitados, que sejam orientadores dos nossos futuros pastores. Abençoa todos os alunos do nosso seminário, abençoa o nosso estagiário Charles, que tem feito um trabalho tão brilhante em nossa congregação e na nossa missão de São Gonçalo, e todos aqueles que estão estagiando ao longo desse ano numa situação não tão normal ou não normal como esperavam, para que possam também aprender, contribuir e depois voltarem ao seminário para a sua formação. Te agradecemos também pelos aniversariantes desta semana e do dia de hoje. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam renovadas nas suas vidas todos os dias. Oramos pelos enfermos que carecem da ajuda médica, mas especialmente das tuas bênçãos, que se recuperem, que tenham saúde no tempo certo, conforme a tua vontade. Dá consolo, Senhor, também àqueles que perderam entes queridos, os familiares da Dona Iris e os familiares da Senhora Luísa Marques. Que o amor de Jesus esteja no coração de cada um, os sustentando, os consolando neste momento e especialmente dando a cada um a certeza da bem-aventurança eterna no céu. Oramos também por todos os profissionais, os dentistas que hoje celebram o seu dia, dentre os quais a nossa irmã Ingrid, que também possam continuar realizando o seu trabalho sempre com alegria. Senhor, todas essas coisas e tudo muito mais coisas que poderíamos incluir nesta oração, nós entregamos nas tuas mãos. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes o que convém a cada um de nós. Abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos orar em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, nós estamos assim encerrando o nosso culto. Não terminou ainda, tem uma música, tem a escolinha das crianças que vocês poderão acompanhar, mas eu quero em primeiro lugar agradecer a companhia de cada um de vocês nesta manhã. Que Deus os abençoe ricamente nesse domingo, que Deus os guarde, também aos enlutados,
especialmente da família Marques, as minhas primas que estão acompanhando este culto, que Deus as console e que esteja com todos vocês, e que todos tenham uma semana ricamente abençoada. Eu tenho aqui algumas comunicações importantes a fazer. A primeira delas é só fazer um comunicado em nome da diretoria da congregação, que é a convocação de uma assembleia extraordinária que será realizada no próximo domingo, dia 1º de novembro, às 11h30, será uma assembleia online a ser realizada logo após o final do culto online. E os dois assuntos em pauta nessa assembleia serão o chamado de um novo pastor para a nossa missão de Miguel Pereira e também o pedido de estagiário para a missão de São Gonçalo e para a nossa congregação no ano de 2021. Será uma assembleia breve, 10 a 15 minutos, apenas para nós formalizarmos oficialmente esses pedidos, e será através de uma plataforma, provavelmente o Google Meet. Todos serão comunicados, serão orientados para poderem participar então no próximo domingo às 11h30. Quero convidar vocês também para estarem conosco de novo na quinta-feira à noite, às 7h30, nós estamos tendo os nossos devocionais, estamos fazendo reflexões sobre a reforma, já tivemos 2 reflexões, vamos ter uma terceira reflexão nesta semana sobre a reforma, e no final de semana vamos ter então 2 cultos festivos da reforma. O culto presencial será no sábado, às 11 horas da manhã, eu repito, sábado, às 11 horas da manhã, o nosso culto festivo da Reforma, os 503 anos da Reforma, e no domingo, às 10 horas, também culto alusivo à Reforma, às 10 horas. Fica o convite, então, para todos vocês. Também quero lembrar aqueles que encomendaram os devocionários para 2021, Castelo Forte, os 5 minutos com Jesus, já estão aqui conosco. Aqueles que vierem aos cultos presenciais ou aqueles que quiserem passar ao longo da semana, só entrar em contato comigo ou com a Esther para retirar então os seus devocionários, assim como também os assinantes do Mensageiro Luterano. Já há aqui uma pilha de mensageiros desde março, então, para os assinantes poderem retirar aqueles que ainda não retiraram. Quero convidar vocês ainda para hoje à noite, 19 horas, haverá o estudo bíblico na página da Missão de São Gonçalo no Facebook, o estudo bíblico que será dirigido pelo Charles Kutz, nosso estagiário, e quarta-feira pela manhã, 9 horas, o estudo bíblico do Distrito Rio de Janeiro. O pastor Laerte Tardelli será aquele que vai dirigir então a devoção ou o estudo do devocional do nosso distrito. Muito bem, eram essas as comunicações. Nós vamos encerrar agora ouvindo a música oficial do Seminário Concórdia, tá? Então vamos terminar esse culto com o hino do Seminário Concórdia, e logo após o hino do Seminário Concórdia, todos estão convidados, mas especialmente as crianças estão convidadas a assistirem a última parte da história do José. Já assistiram duas partes. Hoje então as crianças vão poder acompanhar então o complemento, um bonito final da história de José do Egito e os seus irmãos. Bom domingo a todos, obrigado pela companhia de vocês, e obrigado também pela companhia daqueles que estão hoje aqui presencialmente no culto e também que nos ajudaram, o Henrique na mesa de operação e a Carla na música também, e o Charles que participou também da parte litúrgica. Bom domingo a todos.
Oi, crianças, tudo bem? Eu sou o Thiago e agora a gente está começando mais uma escolinha dominical. Teremos uma participação especial da família Lehmann, a oração com a tia Roberta, a história com a tia Isabela e uma atividade muito legal com a tia Emily. A história é sobre José e a música de hoje fala sobre o perdão. A resposta de meu Jesus, perdoei lá na cruz. Sempre que um irmão eu feri, seu perdão vou pedir. E se alguém a me magoar, perdoei. Espero que vocês curtam a aula de hoje e até semana que vem. Tchau! Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas e gente não tem nada. Por quê? Por quê? Ninguém nos convidou. Eis a igrejinha de torre levantada, abrem-se as portas. Oh, que jantarada! Bom dia, bom dia, bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. Oi, amiguinhas e amiguinhos, bom dia. Eu sou a tia Roberta e essa aqui é a minha filha Emília. Agora nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Vamos juntar as nossas mãozinhas e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, bondoso e misericordioso Pai, neste momento queremos te agradecer por tuas bênçãos e por tua proteção. Queremos te pedir que cuides de todos os que sofrem, que cures os que estão doentes, que socorras os necessitados, que consoles os corações dos que choram porque perderam alguém. Queremos também te agradecer por teu grande amor para conosco e por nos ensinares a amarmos uns aos outros. Te agradecemos ainda por perdoares os nossos pecados e nos ensinares a perdoarmos uns aos outros. Concede-nos um bom coração para pedirmos perdão e também para aceitarmos um pedido de perdão. Fique conosco, Senhor, nos abençoando e nos protegendo. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. O nosso versículo de hoje está em Efésios 4:32 e diz o seguinte: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos tentar agora, assim, algumas palavrinhas para a gente memorizar? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos agora ver o texto completo novamente? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Agora vocês vão ouvir uma historinha com a tia Isabela. Tchau. Tchau, amiguinhas e amiguinhos. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Semana que vem. Olá, crianças! Eu sou a tia Isabela e hoje a gente vai continuar a nossa história sobre uma pessoa muito especial. Vocês lembram de quem a gente vinha falando nas nossas últimas aulas? Ele mesmo, José. E para quem não se lembra muito bem de quem era José, eu posso te ajudar.
José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, mas os filhos mais novos, José e Benjamim, eram os queridinhos do papai. E claro, os irmãos dele não gostavam muito dessa história. Para piorar, Jacó, pai de José, deu uma túnica colorida para ele de presente. E além disso, José andou tendo uns sonhos que davam a ideia de que os seus irmãos um dia se curvariam diante dele. Os irmãos dele acharam isso um absurdo e resolveram dar um sumiço no irmão mais novo, José. E aí, no final das contas, eles acabaram vendendo José para uns mercadores que passavam pelo caminho e aí levaram a túnica de volta para Jacó, dizendo que ele tinha sido atacado. Pois bem, José foi parar no Egito e foi trabalhar para Potifar, mas armaram uma situação para ele e José acabou indo parar na prisão. Mas Deus era com José o tempo todo. E lá na prisão, com a ajuda de Deus, José interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro que também estavam lá presos. Depois de um tempo, quem precisou que o seu sonho fosse interpretado foi ninguém mais, ninguém menos do que o faraó do Egito, a pessoa mais importante daquela terra. José foi chamado então para interpretar o sonho de Faraó e nessa interpretação José alertou: Faraó, haverá 7 anos de muita fartura, mas depois haverá fome por toda a terra. É melhor você colocar alguém num cargo de liderança para poder administrar essa situação para que quando vier o período de fome, a nossa terra do Egito não sofra. Faraó pensou bem no que José falou e propôs a ele: José, ninguém melhor do que você para ocupar esse cargo. Então, o Senhor Deus tornou José governador do Egito. Ele era a pessoa mais importante abaixo de Faraó. Até aqui, nós vimos nas últimas aulas. Agora a história fica muito interessante também. Chegou o período de fome e aí o mundo todo sofria de falta de comida. Como o Egito tinha se preparado para esse período de fome, pessoas iam até o Egito para comprar comida. Sabem quem foi parar diante de José para comprar mantimentos? Eles mesmos, os irmãos de José. Eles chegaram diante de José, se curvaram e falaram quem eles eram, de quem eles eram filhos, e José os reconheceu. Mas a princípio José não se revelou, não disse que ele era o José, irmão deles. José percebeu que os irmãos estavam arrependidos do que eles tinham feito. Seu pai, Jacó, tinha ficado em Canaã, junto com Benjamim, seu filho mais novo. José então teve uma ideia. Disse que eles eram espiãs e prendeu-os por 3 dias. Depois desses 3 dias, José pediu que seus empregados enchessem os seus sacos de comida, mas só o suficiente para eles viajarem de volta para Canaã e trazer o seu irmão mais novo, Benjamim. José falou assim para eles: se vocês não são mesmo os espiões, eu quero que vocês voltem para casa de vocês e tragam o irmão mais novo de vocês. Mas enquanto isso, o outro irmão permanecerá aqui preso comigo. Provavelmente José estava morrendo de saudade de Benjamim, o seu irmão mais novo. Bom, seus irmãos voltaram então para Canaã e chegando lá, falaram para Jacó, seu pai, tudo o que tinha acontecido. Jacó não gostou muito da ideia de ter que mandar Benjamim, porque ele já tinha perdido José, não queria perder Benjamim também. No final das contas, Benjamim conseguiu voltar para o Egito com os seus irmãos. Chegando lá, José tinha preparado um grande almoço para eles e eles não entenderam nada. Como assim? Ele acabou de acusar a gente de espionagem e agora está oferecendo um almoço? José colocou todos sentados por ordem de idade e eles estavam confusos para saber o que tinha acontecido. José viu Benjamim, abraçou-o forte e aquilo causou muita confusão na cabeça daqueles irmãos. Pois bem, chegou o tempo deles voltarem para Canaã. E mais uma vez, José pediu para que seus empregados enchessem os seus sacos de comida junto com dinheiro para eles não precisarem pagar. Da primeira vez também, José encheu os sacos dos irmãos de comida, mas devolveu o dinheiro para que eles não precisassem pagar.
Só que ele ordenou que no saco de Benjamim, seu irmão mais novo, colocassem um copo de prata ali, escondido no meio dos mantimentos. Chegou o momento deles voltarem para Canaã e quando eles estavam já no meio do caminho, o administrador de José os alcançou e disse assim: vocês roubaram um copo de prata. E eles falaram: não, nós não roubamos, pode nos revistar. Se algum irmão for encontrado com o copo, vocês podem matar esse irmão e nós serviremos de escravos para vocês. Pois é. Essa não foi uma ideia muito boa. Acharam o copo de prata no saco de Benjamim e eles tiveram que voltar para se apresentar a José. Mais uma vez, seus irmãos se curvaram diante de José e ele lembrou do sonho. Judá então intercedeu por Benjamim, pediu para que nada acontecesse com ele, porque Jacó ficaria muito triste se alguma coisa acontecesse a Benjamim. Finalmente, José viu a oportunidade de se revelar. José viu que os seus irmãos estavam arrependidos de tudo que eles haviam feito com ele. José abraçou seus irmãos, matou a saudade de Benjamim, e aí o faraó ficou sabendo que seus irmãos estavam ali no Egito, mandou carruagens irem buscar Jacó, seu pai, para que também viesse para o Egito. Mais do que isso, a família de José, os seus irmãos e a família de cada um deles foram morar no Egito com eles e o faraó prometeu dar casa e comida para todos eles. O que nós aprendemos com essa história? Em primeiro lugar, aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes acontecem coisas com a gente e a gente pensa: poxa, por que isso está acontecendo? Mas precisamos lembrar de que Deus sabe de todas as coisas e as nossas vidas estão nas mãos dele. Falando em cuidado de Deus, falando em nossas vidas estarem nas mãos dele, quer cuidado maior do que Jesus vir ao mundo para nos salvar? Com isso, nós também aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Os irmãos de José fizeram uma coisa muito grave com ele, mas mesmo assim, Deus fez com que José perdoasse os seus irmãos. E isso é um exemplo para nós, porque toda a nossa vida está com Deus e Ele nos perdoou. Se Deus nos perdoou, por que nós também não perdoaremos os nossos irmãos? Muito bonita a história de José, né? É um exemplo de confiança e um exemplo de perdão para todos nós. Agora vamos cantar mais uma música com o Tio Thomas. Oi, eu sou a Dani. E eu sou o Tio Thomas. E hoje nós vamos cantar uma musiquinha sobre o perdão. Ao orar pedindo perdão, sinto em meu coração a resposta de Jesus, perdoei lá na cruz. Sempre que um irmão eu feri, seu perdão vou pedir. E se alguém a me magoar, devo eu perdoar. Oi, amiguinhos! Eu sou a tia Emily e estou aqui hoje para fazer uma atividade com vocês. A tia Isabela encerrou a trajetória do personagem José. Eu gosto muito desse personagem, sabe por quê? Ele passou por muitas dificuldades e nunca esteve distante de Deus. Ele sempre confiou e Deus o abençoou, porque mesmo diante das adversidades, José foi forte e venceu, não é mesmo? Então, para a gente celebrar essa admiração e esse carinho por esse personagem, eu vou propor uma atividade que é uma brincadeira, na verdade. Aqui, esse é o José que eu fiz. E você sabe o que é a brincadeira legal? Olha aqui. Eu fiz várias roupinhas para o nosso amiguinho José. Tá vendo só? Ó,
várias roupinhas. E é muito fácil de fazer. Vou te explicar e você vai conseguir fazer sem dificuldade. E vai ser uma brincadeira, ó, legal, divertida, tá bom? Esses são os nossos materiais: lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, tesoura, folha de papel. Eu peguei uma capa de um caderno antigo, ó, para ter uma folha mais durinha, para o José ficar firmezinho. E também um pedacinho de massinha. Pronto, esses são os materiais que a gente vai utilizar. Pega a folha mais durinha que você encontrar e desenha o José nela. Olha como é que o meu desenho ficou, ó. Pode copiar o meu se quiser. Ou então faz do jeito que você achar que ficar legal o seu bonequinho. Depois corte. Pede ajuda pro papai, pra mamãe, quem não conseguir, corte o seu boneco. Quando ele tiver cortadinho, você vai pegar uma outra folha de papel branco e desenhar o moldezinho, ó, do corpinho dele para as camisetas ficarem do tamanho certinho, ó. Assim, ó. Eu desenhei o moldezinho, tá vendo? Aí você faz quantas camisetinhas você quiser. O importante é que elas precisam ter essa fitinha aqui, ó. Que aí na hora de cortar, é ela que vai pendurar no bonequinho que você construiu, tá vendo? Pronto. Feito isso, já tá cortado as camisetinhas prontas, aí você vai colocar uma bolinha de massinha aqui no pé do seu bonequinho, ó. Tá vendo? E partir pra brincadeira. Olha só, que legal. Eu me diverti muito, fiz várias camisetinhas pro José. Faz a sua camisetinha e manda pra eu ver, tá bom? Agora a gente vai encerrar esse domingo maravilhoso com uma oração do Samuel. Vem, Samuel! Olá, gente! Para encerrar essa atividade da mamãe, nós vamos fazer uma oraçãozinha. Vamos fechar os olhinhos e cantar aquela musiquinha do Agora Eu Vou Orar? Vamos! Agora vou orar, pedir e agradecer. Deus ouve, silêncio vou fazer. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Amém. E, criancinhas, meninos e meninas, um beijo. Um beijo.